Durante a história da humanidade, as pessoas se recusaram a aceitar o caráter irrevogável da morte. Tentaram negar o fim da existência, ensinando diversas formas de vida após a morte. Um componente chave desse ensino tem sido a crença na sobrevivência da alma em separado do corpo depois que a pessoa morre. Eu sou o Fernando Pinheiro, você está no canal Cidadão Celestial e este é o segundo episódio da nossa série Crenças Populares. Curta, comente, se inscreva e vamos para mais um estudo. Meus amigos do canal Cidadão Celestial, mais uma vez sejam bem-vindos para nós darmos continuidade à nossa série de estudos do livro Crenças Populares, livro do pastor Samuel Bacchiocchi, o que as pessoas acreditam e o que a Bíblia realmente diz. Lembrando que este material ele está disponível para você adquirir ele através do site da Casa Publicadora Brasileira. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo para que você possa ter acesso a esse material e assim aprofundar o seu conhecimento das Escrituras. Nós já tivemos o primeiro episódio, cujo título é A Bíblia sob Ataque. E nós estudamos ali de que forma que a Bíblia Sagrada tem sido atacada ao longo da história da humanidade. E nós descobrimos que a Bíblia é o livro mais atacado de toda a história do mundo. Se caso você não assistiu a este primeiro episódio, nós temos uma playlist que foi criada no canal, onde você vai poder ter acesso a esse episódio e também todos os demais episódios da nossa série, que está dividida em 8 capítulos. E este é o capítulo de número 2, onde nós iremos tratar sobre uma das doutrinas mais difundidas no meio cristão, que é a doutrina da imortalidade da alma. Então, como nós mencionamos aí na introdução, essa é uma das doutrinas mais difundidas no meio cristão e no meio religioso como um todo. Uma coisa que me chama bastante a atenção é que, ultimamente, a mídia ela tem ajudado muito a propagar essa doutrina falsa da imortalidade da alma. Diversos filmes, seriados, desenhos animados, novelas, vêm trazendo essa temática da imortalidade da alma, de pessoas que morrem e se desencarnam e ficam vagando por aí como fantasmas, ou pessoas que têm dons espirituais, que conseguem se comunicar com os mortos. Então isso tem sido uma temática recorrente nos meios de produção midiática, né? Hollywood vem fazendo muitos filmes a respeito disso. E aí fica a pergunta, será que a Bíblia Sagrada ela apoia essa ideia de que o ser humano ele tem uma alma que se separa do corpo no momento da morte, e aí essa alma vai para o inferno, ou vai para o céu, ou vai para o purgatório, que é um lugar intermediário? Ou será que a Bíblia, o que ela diz a respeito, né, da composição do ser humano? Será realmente que nós temos uma alma, ou será que nós somos uma alma? E se a Bíblia ela não embasa essa ideia, né, de nós temos uma alma imortal, de onde surgiu essa ideia da imortalidade da alma? A palavra de Deus, meus amigos, no livro de Gênesis, no capítulo 2, nós vamos ler ali o capítulo 2 e o verso 7, está falando a respeito da formação do ser humano. Então aqui diz o seguinte, Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então esse texto aqui já nos dá uma noção bastante interessante e clara a respeito da origem do ser humano. Veja que Deus ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma e não a ter uma alma. Então essa é uma diferença crucial para nós entendermos se realmente nós temos ou não uma alma. Quando a gente avança um pouquinho, ainda no capítulo 2 de Gênesis, nós vamos ler os versos 16 e 17, Deus ele deu uma ordem ali para os primeiros seres humanos, né, para o primeiro casal Adão e Eva, e Deus disse assim no verso 16, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui Deus ele deu uma ordem para o casal e ele disse que eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque qual seria a consequência se eles comessem? Eles morreriam. Eles morreriam. Então aqui você já tem uma ideia de que se nós entendemos a morte como sendo contrária à vida, então a pessoa de fato ela morre. A morte pressupõe a ausência de vida. Só que quando a gente vai para o capítulo 3, ali nós temos uma coisa muito interessante, que eu costumo dizer que foi a primeira fake news contada na história da humanidade, foi contada pela serpente para Eva, né, que consequentemente levou essa mentira também para o seu esposo Adão, e a partir daí foi lançada então as bases dessa doutrina falsa da imortalidade da alma. Então acompanha comigo a leitura, Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1 diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E aqui vem então a primeira grande fake news da história. Olha só o que a serpente disse à mulher. Verso 4. É certo que não morrereis. Então, o inimigo aqui ele lançou as bases para a doutrina da imortalidade da alma, dizendo que independente do que o ser humano faça ou deixe de fazer, ele não vai morrer. Se ele desobedecer a palavra do Criador, se ele desobedecer uma ordem de Deus, se ele quebrar um mandamento de Deus, Deus está dizendo, lá em Gênesis 2, 16 e 17, certamente morrerás. E aí vem a serpente e diz, é certo que não morrereis. E aí? Com qual dos dois argumentos a gente vai ficar? Com o de Deus ou com o da serpente? Então aqui é só para a gente entender qual é a origem dessa ideia, qual é a origem dessa doutrina falsa da imortalidade da alma. A origem remonta ao Jardim do Éden, neste diálogo que Satanás teve com Eva e a levou a transgredir e levou Adão a transgredir, dizendo que não, que eles poderiam comer do fruto, que eles certamente não morreriam. A partir daí, quando a gente vai aqui para o livro Crenças Populares, ele traça um relance histórico na crença da imortalidade da alma. Aqui na página 50 ele diz assim: a mentira da serpente expressa pela frase não morrereis tem ecoado ao longo da história humana até o nosso tempo. Quase todas as sociedades creem de alguma forma no pós-morte. A necessidade de tranquilização e segurança em face do desafio que a morte representa para a vida humana tem levado pessoas de todas as culturas a formular crenças em alguma forma de vida após a morte. Tais crenças, conforme veremos, refletem as tentativas humanas de alcançar vida imortal por meio de especulações humanas, né? Mais por meio de especulações humanas do que por revelação divina. E aí aqui ele vem dizendo que os egípcios provavelmente foram a primeira cultura, né, a propagar essa ideia da imortalidade da alma. Depois os filósofos gregos, Platão, Sócrates, foram os que beberam muito também dos egípcios, né? E aí eles formularam a ideia de que o ser humano ele possui uma alma, né? Uma alma que se separa do corpo, e eles dizem também que tudo que você pratica no corpo não vai afetar a sua alma, não vai afetar o seu espírito. O corpo ele é ruim, porém a alma é boa e a alma é imortal. Aqui está dizendo o seguinte: o filósofo grego Sócrates viajou para o Egito a fim de consultar os egípcios sobre o que eles ensinavam relativamente à imortalidade da alma. De volta à Grécia, transmitiu esses ensinos a seu discípulo mais famoso, Platão. E aqui mais para o final desse tópico, né, os filósofos gregos promovendo a imortalidade da alma, diz assim: no diálogo, Sócrates declara repetidas vezes que a morte é apenas a separação entre o corpo
e a alma, no qual está encerrada. A linguagem do filósofo é surpreendentemente parecida com a de muitas igrejas cristãs da atualidade. A alma, cujo atributo inseparável é a vida, nunca admitirá o oposto da vida, a morte. Assim, a alma se revela imortal e, visto ser imortal, indestrutível. Isso é o que disse aqui esse filósofo grego Sócrates nos seus escritos, né? Então, é interessante como hoje a maioria das igrejas cristãs pregam, né, a partir dos seus púlpitos, a partir das suas crenças, a partir das suas doutrinas, de que a alma realmente é imortal. Porém, meus amigos, a Bíblia em momento algum ela afirma isso. A Bíblia em momento algum afirma isso. A Bíblia ela diz que o ser humano ele é um todo, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, o corpo corresponde à nossa constituição física, a alma corresponde à nossa personalidade, à nossa inteligência, às nossas características individuais, e o espírito é simplesmente o fôlego de vida, o ar que nós respiramos. Então, quando um desses três elementos eles deixam de existir, o ser humano ele morre, né? A alma, o espírito, quando diz lá no livro de Eclesiastes, né, que o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus, esse espírito nada mais é que o ar que nós respiramos, o fôlego de vida. Seguindo aqui, o livro Crenças Populares, o pastor Samuel Wauchope diz que foi a partir do segundo século que escritores cristãos adotaram uma visão modificada da concepção platônica de imortalidade da alma. Então você veja que nós traçamos uma linha. Começou lá no Jardim do Éden, né, com a mentira proferida pela serpente aos nossos primeiros pais. Depois os egípcios, eles ajudaram a difundir bastante a ideia, a crença da imortalidade da alma. Os filósofos gregos beberam muito nos egípcios, né, eles aprenderam com os egípcios e acabaram difundindo também através das suas filosofias, dos seus escritos, Sócrates, Platão, a ideia da imortalidade da alma. E depois, quando a gente já vai agora para a igreja primitiva, no segundo século, começou-se então a se infiltrar também essa doutrina da imortalidade da alma. E os promotores mais influentes dessa nova doutrina foram Tertuliano, Orígenes, Agostinho e Tomás de Aquino. Então esses quatro pensadores, né, da igreja primitiva foram os que ajudaram bastante também a dar um impulso na igreja primitiva dessa doutrina falsa da imortalidade da alma que vem até os nossos dias. Então realmente hoje quando a gente vai, né, para estudar aí as principais religiões, as principais denominações cristãs, você vê que essa doutrina falsa da imortalidade da alma, ela tem se difundido cada vez mais, né? Então as pessoas, na sua grande maioria, elas acreditam que realmente elas têm uma alma que é imortal e quando a pessoa morre, essa alma se desprende do corpo, vai para o céu, para o inferno ou até mesmo para um lugar intermediário. Uma coisa interessante também aqui na página 77, ele vem dizendo que existem muitas implicações doutrinárias do conceito dualista sobre a natureza humana, né? Então, essa falsa crença de que nós temos uma alma que se desprende do corpo, ela gera inúmeros problemas doutrinários e as pessoas acabam incorrendo em outros erros que têm como origem a imortalidade da alma. Por exemplo, que ele está dizendo o seguinte: do ponto de vista doutrinário, grande número de crenças decorre ou depende do conceito dualista sobre a natureza humana. Por exemplo, a crença na transição da alma no momento da morte para o paraíso, inferno ou purgatório se baseia na crença de que a alma é imortal por natureza e sobrevive ao corpo após a morte. Isso significa que se a imortalidade inerente da alma é um conceito antibíblico, então crenças populares sobre paraíso, purgatório e inferno precisam ser radicalmente modificadas e até mesmo rejeitadas. Então essas doutrinas aqui de que a pessoa quando morre ela vai para o paraíso, para o purgatório, para o inferno, ela só tem validade porque a alma é imortal.
A partir do momento que nós entendemos que as pessoas, quando morrem, elas de fato morrem, e a gente vai estudar melhor o que acontece com a pessoa quando morre no próximo episódio da nossa série, né? Vida após a morte, vai ser o 3º episódio. Então fique ligado aí para que você possa entender melhor esses conceitos. Então, todas essas crenças aqui, elas acabam caindo por terra, né? Quando a gente deixa de acreditar na imortalidade da alma, que é uma crença popular, e passa a acreditar conforme a palavra de Deus nos está dita. E aqui continua, né? A crença de que na hora da morte a alma dos santos ascende à beatitude do paraíso tem promovido a crença católica e ortodoxa no papel intercessório de Maria e dos santos. Se a alma dos santos está no céu, é viável presumir que eles podem interceder em favor das almas necessitadas da terra. Então, olha só, quando nós acreditamos que a alma das pessoas é imortal, então isso dá a base também para você acreditar de que existem pessoas, né, existem santos, a própria Virgem Maria no céu intercedendo pelos seres humanos. E isso é um erro porque a palavra de Deus diz que entre o ser humano e Deus existe apenas um mediador, que é Jesus Cristo, né? Não existe santo nenhum no céu intercedendo por ninguém, até porque todas essas pessoas estão mortas. Então, morto não intercede por ninguém vivo aqui na Terra. Então, você veja como essas crenças populares, elas acabam gerando uma série de outros problemas, né? Uma série de outros erros nos quais a pessoa acaba acreditando. Então, meus amigos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a palavra de Deus ela é muito clara ao dizer que quando há desobediência do ser humano à palavra de Deus, que nós chamamos de pecado, né, iniquidade, a transgressão da lei, isso causa morte. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele diz que o salário do pecado é a morte. Então, o ser humano, quando ele peca, e todos nós somos pecadores, né, porque a palavra de Deus diz que debaixo do céu não há um justo sequer, todos pecaram, e todos estão destituídos da graça de Deus, todos nós estamos sujeitos a passar pela morte. Então, de fato, o ser humano, quando ele peca, quando ele transgride a lei de Deus, ele morre. O destino dele é a sepultura. Nós não temos uma alma que se desprende do corpo e fica vagando por aí. Quando a gente vai lá para o livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento, nós temos ali de forma bastante clara, no capítulo 9, e eu vou ler aqui para você os versos 5 e 10, né, no capítulo 9 de Eclesiastes, que dizem o seguinte, no verso 5: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles terão recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então aqui está dizendo que a pessoa, quando morre, ela não tem consciência nenhuma do que está acontecendo. E no verso 10 diz que tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então a palavra de Deus ela é muito clara ao dizer que o ser humano ele não tem consciência nenhuma na morte. A morte significa ausência de consciência. Então você já não participa de mais nada, você não tem como ver o que está acontecendo no mundo, por exemplo, dos vivos. Você não tem como interceder por alguém, você não tem como acompanhar a vida de alguém. Então realmente a morte é a ausência de vida. É uma coisa tão simples, tão lógica, que de fato muitas pessoas acabam tendo dificuldade de entender. Mas como eu disse, né, para a gente poder resumir aqui, toda essa mentira que foi contada lá no Jardim do Éden por Satanás, né, Gênesis 3, verso 4, é certo que não morrereis, ela vem perdurando ao longo da história. E muitas pessoas hoje acabam se iludindo, acreditando que os seus parentes quando morrem vão para o céu, que estão lá acompanhando, né, a sua vida aqui na Terra, e as pessoas tentam se consolar, mas meus amigos, a mentira ela não consola ninguém. Nós precisamos encarar a realidade
e principalmente entender que a solução para a morte é a volta de Jesus. A solução para a morte é a volta de Jesus. É isso que a Bíblia apresenta. O que Deus preparou para nós é a ressurreição dos nossos corpos, é a ressurreição de todo o nosso ser. Então a pessoa, quando morre, ela vai para a sepultura aguardar a volta de Cristo, e quando Jesus voltar, nós voltaremos a viver, nós ressuscitaremos. Então todas as pessoas queridas nossas que se foram, que partiram, neste momento elas estão inconscientes, dormindo no pó da terra. Nós vamos estudar melhor isso no próximo episódio da nossa série Crenças Populares. Mas eu quero que você fique com essa esperança no seu coração, de que o problema para a solução a solução para o problema da morte já foi estabelecido por Deus, que é o plano da salvação, é o plano da redenção. Jesus Cristo, ele morreu, ele passou também pela morte, porém ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, e a sua vitória garante a nossa vitória. Então que você possa acalentar essa esperança no seu coração, que você possa estudar mais a palavra de Deus para que você tenha mais embasamento, para que você acredite realmente na verdade. E o Senhor Jesus Cristo diz, que a verdade ela nos liberta. Então quando a gente passa a estudar mais a palavra de Deus, a gente passa a entender melhor como as coisas funcionam, a gente acaba se libertando de muitos outros erros. Então esse também é o nosso objetivo aqui. É que você estude mais a palavra de Deus e você se liberte dessas crenças populares que têm prendido muitas pessoas no engano, têm prendido muitas pessoas no erro. E através da palavra de Deus nós somos libertos de tudo isso. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar muito a sua família também, e que você, por favor, continue estudando a palavra de Deus. Continue lendo a Bíblia, continue buscando se aprofundar cada vez mais na verdade. E também acompanhe os próximos episódios da nossa série Crenças Populares. No nosso próximo estudo nós vamos estudar sobre a vida após a morte e de fato entender melhor o que acontece com o ser humano quando ele morre. Tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.